Olá, muito boa tarde, ótima semana você aí de casa ligadinho no Balanço Geral. Semana essa que vai demorar uma eternidade para passar para o torcedor da Chapecoense. Além de ser a última semana de novembro, em que a gente sempre se recorda, né, no dia 29 dos 2 anos, esse ano, né, do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, o torcedor da Chapecoense também vai passar uma semana apreensiva, viu? Porque ontem em São Paulo, o Verdão empatou com o Corinthians e vai decidir a sobrevivência na Série A no próximo domingo. A Chape criou as melhores chances da partida. No primeiro tempo, Leandro Pereira quase abriu o placar. Nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, pressão da Chapecoense. Wellington Paulista arriscou um belo chute. Mas apesar das boas chances, nada de gol dos dois lados. A Chapecoense segurou o timão na defesa e volta de São Paulo com um ponto conquistado. O Verdão está a uma posição do Z4 e pode voltar à zona do rebaixamento caso o Sport vença o São Paulo hoje. Tá aí. Boa tarde, Badá. Boa tarde. Hoje temos que torcer para o São Paulo vencer o Sport e lamentar muito pelo resultado de ontem. Sim. Porque a Chapecoense poderia ter saído de São Paulo com a vitória. É isso aí. Eu estou lamentando esse empate aí. Não foi um bom resultado para a Chapecoense, foi um bom resultado para o Corinthians. Tanto é que teve jogador do Corinthians se ajoelhando no gramado para comemorar o empate, os 44 pontos e a permanência na Série A. Estou lamentando porque se a Chapecoense tivesse vencido, a Chapecoense hoje estaríamos comemorando desde ontem, iríamos comemorar a semana inteira a permanência na Série A. A Chapecoense foi melhor que o Corinthians, criou as melhores oportunidades, a gente viu os lances aí, o Leandro Pereira perdeu 2 oportunidades que normalmente não costuma perder. A única grande chance do Corinthians foi aquela bicicleta do Pedrinho. A Chapecoense chegou várias vezes, o Corinthians jogando diante de 35 mil torcedores não conseguiu se impor, não conseguiu propor o jogo. Esquema 4-4-2 da Chapecoense dando muito certo, com 4 jogadores no meio de campo, 2 atacantes. Olha aí o cruzamento do Wellington Paulista. E esse gol, o Leandro Pereira não costuma perder, ele que é o artilheiro da Chapecoense no campeonato. Que pecado esta bola não ter entrado. E no segundo tempo, a Chapecoense começou melhor, foi para cima, criando oportunidades. Olha outro lance do Leandro Pereira. Também poderia ter feito o gol e quem sabe seria o gol da vitória. E assim a Chapecoense foi tendo volume de jogo, jogando no campo de ataque, sem tomar pressão, sem tomar sufoco. Olha aí, ó, só dá Chapecoense no segundo tempo, mais esse chute para fora também do Canteiros. Então foram inúmeras oportunidades da Chapecoense para a Chapecoense sair do Itaqueirão com uma vitória. Olha aqui, que azar esta bola do Wellington Paulista também no cruzamento não ter entrado ou no chute, como queira. E aí a única jogada perigosa do Corinthians foi esta bicicleta do Pedrinho que foi para fora e foi isso aí. Ou seja, Chapecoense melhor em campo. Chapecoense esteve mais perto do gol. Por isso o Claudinei Oliveira até falou na sua entrevista de que os jogadores estavam abatidos no vestiário por não ter vencido o jogo. Porque era jogo, ficou o sentimento que a Chapecoense poderia ter vencido. Agora vamos secar o Sport hoje à noite. E o São Paulo vencendo, e tem tudo para vencer. Essa rodada aí foi a rodada que deu a lógica. Nenhuma surpresa, aquilo que se esperava aconteceu e se espera o quê? Vitória do São Paulo hoje contra o Sport Recife. Então, vencendo o São Paulo hoje, o Sport Recife, a Chapecoense vai precisar apenas, como se fosse tão simples assim, apenas de uma vitória simples contra o São Paulo, domingo em Chapecó, para permanecer na Série A. Claro que vão haver outras possibilidades, outras combinações, quem sabe até com 41 pontos a Chapecoense pode permanecer, desde que o Sport Recife não ganhe nenhuma das suas 2 partidas, por exemplo, empate hoje com o São Paulo, empate com o Santos, e que o Fluminense vença o América. Daí a Chapecoense com 41 pontos poderá até permanecer, pode permanecer com empate agora. Caso o Sport não vença, e eu acho que não vence o São Paulo hoje, daí a Chapecoense vai precisar de uma vitória simples. Aí a Chapecoense vai ter que ganhar domingo para permanecer na Série A e o São Paulo vai ter que ganhar para permanecer ou para entrar no G4. Então, meus amigos e minhas amigas, preparem o seu coração, porque vem aí o jogo mais importante da história da Chapecoense, domingo que vem, 5 da tarde, aqui na Arena Condá, contra o São Paulo. Pela primeira vez, a Chapecoense deixa para definir a permanência na Série A. Isso não é o ideal, mas, pelo menos, e apesar de toda a irregularidade, chega viva na última rodada, com chances de permanência e, quem sabe, muito provavelmente, dependendo apenas dela. Então, como disse a Fernanda antes, a semana vai ser tensa, vai ser longa, mas de muita mobilização. Tá aí, o São Paulo que briga com o Grêmio por essa vaga direta no G4, o Grêmio que ontem empatou com o Vitória e com isso o Vitória é o segundo clube rebaixado no Campeonato Brasileiro. No Barradão, o Grêmio buscou o gol no primeiro tempo e teve boas chances.
Cícero acertou a trave. Na segunda etapa, precisando vencer, o Vitória se mandou para o ataque, mas parou em Paulo Vitor. O Grêmio ainda criou outras oportunidades e acertou a trave, mas nada da bola entrar. Final de jogo, Vitória 0, Grêmio também 0. Com o resultado, o tricolor gaúcho pode perder a quarta colocação hoje, caso o São Paulo vença. Já o Vitória, com 37 pontos na vice-lanterna, foi rebaixado para a Série B. E o Internacional venceu bem o Fluminense em casa. O Internacional também garantiu a vaga para a fase de grupos da Libertadores, depois da vitória contra o Fluminense. Nico Lopes bateu de primeira e abriu o placar com um golaço. No segundo, ele aproveitou o lançamento de D'Alessandro e se antecipou ao goleiro Rodolfo. Internacional 2, Fluminense 0 no Beira-Rio. Daqui a pouquinho a gente vai ver a situação do Fluminense na tabela de classificação, que não ficou nada boa, não. E o Campeonato Brasileiro conheceu, então, o campeão de 2018, deu a lógica, o Palmeiras venceu o Vasco ontem e levantou o título. A torcida e o time do Vasco não deram moleza ao Palmeiras. Pressionado fora e dentro de campo, uma vitória simples garantiria o título para o Palmeiras, que tomou conta do jogo no segundo tempo. Aos 26 minutos, Dudu lançou William, que deixou Daverson livre, numa boa, para marcar o gol palmeirense. A vitória foi pelo placar mínimo, mas de uma importância enorme. Significou para o Palmeiras o título de campeão brasileiro pela 10ª vez. Festa em São Januário para os jogadores e os mais de 1.000 torcedores palmeirenses. E muita coisa já decidida no Campeonato Brasileiro, Palmeiras campeão, o Flamengo e o Internacional com vaga garantida na Libertadores do ano que vem, né? 2 clubes já rebaixados, mas muita gente ainda briga por alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro. A gente vai conferir agora os gols da rodada. O Flamengo, que ainda sonhava com o título até a vitória do Palmeiras contra o Vasco, abriu o placar nessa jogada individual de Everton Ribeiro. Depois ele bateu de fora da área e marcou outro golaço. Flamengo 2, Cruzeiro 0. Tanto o Flamengo, vice do Brasileirão, quanto o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, estão na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Juninho marcou o gol da vitória do América Mineiro contra o Bahia, no Estádio Independência. Na zona do rebaixamento, o América vai esperar até a última rodada para saber se conseguirá permanecer na Série A do Brasileirão. O Ceará saiu na frente do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Leandro Carvalho aproveitou o cruzamento e emendou de primeira. Marcinho ficou com a sobra e empatou o jogo. Depois do escanteio, Gonzalez marcou o gol de empate do Atlético. Wesley aproveitou o vacilo da defesa do time paranaense para deixar tudo igual. Atlético Paranaense 2, Ceará, ainda ameaçado de rebaixamento, também 2. O Ceará enfrenta o Vasco na próxima rodada, né? Está praticamente livre, né, do risco do rebaixamento. Um belo trabalho que o Lisca fez lá no Ceará. Vamos ver como é que ficou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com a ponta já definida. O Palmeiras campeão, 77 pontos. O Flamengo vice-líder com 72 pontos. O Internacional na terceira colocação com 68 pontos. Ainda brigam, então, por essa vaga no G4, Grêmio com 63 pontos. São Paulo na quinta colocação com 62 pontos. E hoje, como bem o Badá sempre fala, somos São Paulinos desde criancinha, né? A gente tem camisa do São Paulo, vai torcer muito pro São Paulo hoje à noite. O Atlético Mineiro está com 56 e o Paranaense 54, o Cruzeiro é oitavo com 52. O Santos aparece na nona colocação com 50 e o Botafogo na 10ª com 48. O Bahia tem 47, o Corinthians 44 pontos. Aí aparece o Ceará na 13ª colocação com 43 pontos, ainda com, matematicamente falando, algum risco de rebaixamento. O Fluminense com 42 e o Fluminense vai enfrentar o América Mineiro, que tem 40 pontos, um jogo interessante para a gente prestar atenção também na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, com a derrota de ontem, ficou na 15ª colocação com 42 pontos. A Chapecoense está fora da zona do rebaixamento, está na 16ª colocação com 41 pontos, mas pode perder essa posição caso o Sport, que tem 38 pontos, vença hoje à noite.
Olha só, a 17ª colocação América, a 18ª colocação Sport, Vitória e Paraná já foram rebaixados. Agora, Badá, do 18º, aliás, o Sport até o Fluminense, muita coisa em jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro. São 2 vagas, né? Deixa para mim, por favor, ali, se for possível, a tabela de classificação, só para a gente ver a situação da Chapecoense, levando em consideração de que o Sport empate ou perca para o São Paulo hoje. Vai ficar com 38, o América Mineiro com 40. Na última rodada, o América Mineiro pega o Fluminense fora, que corre risco. O Fluminense vai ter que ganhar. O América permaneceria com 40. E o Sport Recife enfrenta o Santos em casa. Se o Sport Recife empatar com o Santos, a Chapecoense com 41 pontos escapa. Agora, se o Sport perder, digamos, hoje para o São Paulo e ganhar do Santos, vai a 41 e fica com uma vitória mais que a Chapecoense. Daí a Chapecoense teria que pelo menos empatar com o São Paulo para poder permanecer na Série A. Talvez na combinação de resultados até com derrota. Agora, para não correr riscos, e se o Sport não ganhar hoje, aí a Chapecoense tem que ganhar do São Paulo domingo aqui em Chapecó. Dito isso, só mandar um grande abraço aos amigos lá do Alto da Serra. Ontem tivemos um grande evento lá naquela comunidade querida, reinauguração do campo da comunidade, especialmente do Alegria, lá do Alto da Serra, esse time que está aí. Um grande abraço, a gente vê no destaque ali no meio do gol, Cláudio Maestre, o Paredão, e esse aí é o time aqui da cidade, que é a maioria dos jogadores do campo aqui do Maracanãzinho, comandados pelo professor Junheca e pelo professor Vitor Bernardi. Uma constelação de craques com alguns convidados que a gente vê ali, como Gilmar Bernardi, como Cristiano Arce, como Menino Boca, Chechel, que não tomou nem um cartão amarelo. Foi uma festa maravilhosa, tá aí, ó. Esse é o time da Alto da Serra, fundado em 1958, gente, para vocês terem uma ideia. E ontem reinauguraram a Praça de Esportes, o campo. Esteve lá o prefeito municipal Luciano Boligon, o secretário Ivan Carlos, que deram um apoio também para as melhorias necessárias aí. Uma festa muito bonita, um grande abraço, incrível, impressionante. A gente fica surpreso a cada vez que a gente vai lá pelo carinho desse povo e principalmente, né, pela audiência que tem o Balanço Geral. Grande abraço a todos aí, irmão Maestro Pisquinha, Luciano é quem foi o fotógrafo oficial da tarde. Grande abraço a todos e mais uma vez, muito obrigado pelo carinho com todos nós que lá estivemos.